Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, rebaixere lava soriando lava sunda em casa. Oh, querido, é para lá que nós estamos indo. É de lá que nós somos. Na verdade, é para lá que nós iremos voltar. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A paz do Senhor, minhas irmãs. Que honra voltar a essa igreja. Missionária Mônica, a honra é só minha. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Cátia, pastor João. Vocês são do meu coração, assim. Eu amo vocês, amo o piqui de vocês. Tipo, amo tudo de vocês. Vocês são maravilhosos demais. Uma honra, pastora. Sempre muito queridos comigo, com o meu ministério. Trago um abraço aí da nossa bispa, Neuza, Bispo Ides. E é sempre um privilégio poder servir junto com os irmãos. Sou a pastora Sara, sirvo a Deus ali em Goiânia, na Assembleia de Deus Campo de Campinas, Ministério de Madureira. Então, tenho como líderes sobre a minha vida o Bispo Ides José do Carmo e a Bispa Neuza César Carmo, debaixo da bênção de quem eu estou aqui. Sou mãe de 3 filhos. Tenho o privilégio de estar hoje aqui com meu esposo e com meu cunhado. Eles estão lá atrás, olha lá, como eles são grandes e bonitos, ó. Você tem quase 2 metros, pastor. Aí as pessoas olham para os meus filhos e falam, nossa, mas só tem 4 anos, é desse tamanho, parece que tem 7. Eu falo, mas meu marido tem 1,98 m. Então, os meus filhos são, de fato, grandes. E eles vieram me acompanhar hoje. Obrigada, amor. Obrigado, cunhadinho. Amo vocês. Queridos, quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia. No livro do profeta Isaías. E a gente tem um tema muito precioso aqui, mulheres de impacto. E eu quero conversar com vocês à luz desse texto, Isaías 40. Nós vamos ler a partir do verso 25. Isaías 40, a partir do verso de número 25. E diz assim a palavra do Senhor. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba. Os astrônomos, aqueles que estudam a galáxia, as estrelas, eles afirmam que existem mais estrelas no céu do que existem areias nos desertos e nos oceanos. Eu não sei se você já tentou colocar um pouco de areia na mão, para você ter um pingo de noção do que eu estou falando. Eles dizem que tem mais estrelas no céu do que tem areia nos desertos e nos oceanos. E aqui Isaías está falando, você acabou de ler comigo, que não há uma só delas, que Deus não a chame pelo nome e ela não se apresente. Você tem noção da grandeza do nosso Deus? Esse texto é sobre isso. E Isaías continua falando no verso 27. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala a Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, não ouviu falar, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços, de exaustos, caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Você pode orar comigo nessa hora? Senhor, obrigada, Pai, pela tua grandeza. Obrigada, Pai, porque nós não encontramos no nosso vocabulário palavras para descrever a tua soberania. Nós já cantamos sobre ela aqui. Nós já declaramos como o Senhor é grande, como nós queremos nos alegrar, como nós temos esperança do céu, como nós desejamos um avivamento. Oh Deus, obrigada por essa oportunidade santa de estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor.
Obrigada, Deus, pela vida de cada uma dessas mulheres tão preciosas que o Senhor trouxe até aqui nessa tarde. E a minha oração nessa hora, Deus, é que o Senhor continue falando conosco. Eu sei que o Senhor tem falado, Deus, a tua igreja reunida aqui, desde amanhã, desde quando tudo isso foi planejado, mas agora em que nós abrimos a tua palavra santa, a nossa oração é que o teu Espírito, que também é santo, possa se revelar a nós. Fala conosco, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir. Quanto a mim, uma vez mais, confesso a minha completa dependência do Senhor para ministrar a tua palavra. Que somente a tua voz seja ouvida no nosso meio. Fala conosco, Senhor. É a nossa oração pelos méritos de Jesus o Cristo. Amém. Você pode se assentar. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Mayra. Você inspira. Você inspira. Que Deus continue sendo glorificado através da sua vida, do seu sim, do seu ministério, da sua disposição. Que Ele realize o desejo do seu coração. Que Ele guarde a sua saúde. E que Ele continue te fazendo transbordar. Muito orgulho de fazer parte da mesma geração, de uma menina, mulher, tão ousada em Deus como você. Deus te preserve, meu amor, em nome de Jesus. Queridos, um grande líder indiano chamado Mahatma Gandhi, inclusive se você se lembrar, quando orar pela pandemia, ore pela Índia. Eles estão passando hoje, a Índia é o epicentro da pandemia e de uma forma muito traumática as coisas acontecem ali no segundo país mais populoso da Terra. Mas Mahatma Gandhi foi um líder muito, muito importante, tido como muito sábio, de tal sorte que as pessoas ficavam assim semanas numa fila para ouvir um conselho dele. E uma família que tinha acabado de descobrir que a sua filhinha era diabética, uma diabetes do tipo 1, e que estava sofrendo com aquela ideia de uma filhinha insulino dependente, com todo aquele sofrimento, foi para essa fila, a fim de ouvir um conselho de Gandhi. E aquela família ficou ali por 7 dias, esperando na fila, até que pudessem se encontrar com Gandhi. Até que chegou o grande encontro, e a mãe já estava um pouco mais eufórica, chegou e falou, olha, Gandhi, a situação é assim, nós descobrimos a diabetes da nossa filhinha, e nós não sabemos como agir, nós queremos um conselho seu, como a gente faz, como a gente lida com essa doença, que é para sempre. Gandhi olhou para aquela família e falou, voltem daqui uma semana. E não falou mais nada. Eles foram embora, passaram-se mais uma semana, eles voltaram para a fila, só que a fila era de 7 dias, então eles ficaram ali 15 dias depois do primeiro encontro com Gandhi, até que chegou finalmente a vez deles pela segunda vez. Aquela família chegou em Gandhi, e a mãe mais uma vez falou, a gente está de volta, nós somos aquela família, nossa filhinha tem diabetes, a gente quer uma solução. E Gandhi, então, se abaixou da altura da criança, de forma que os seus olhos ficassem fitos nos olhos da criança, olhou bem para a criança e disse, não coma açúcar. Se levantou e falou, podem ir embora. A mãe ficou brava. Falou, como assim? Gandhi, a gente ficou uma semana na fila e você mandou a gente voltar, ouviu a nossa história, a gente esperou uma semana, voltou, ficou uma semana de novo, para você olhar para a nossa filha e falar, não coma açúcar? Por que você não falou isso da primeira vez que a gente veio? Por quê? A gente não está entendendo. E Gandhi, então, olhou para aquela mãe, um tanto quanto exaltada, e falou, porque quando vocês vieram da primeira vez, eu ainda comia açúcar. Eu comecei te contando essa história, querido, porque nós fazemos parte de uma geração que ouve com os olhos. Eu vou repetir. A nossa geração, ela ouve com os olhos. Ela não está muito afim daquilo que você tem a dizer. Ela está observando a sua vida, aquilo que você faz. A gente fala para pais que o exemplo não é uma das formas de educar, é a única que verdadeiramente funciona. E quando eu falo de mulheres de impacto, eu estou falando de gente que compreende que o fato de você ser mulher não te torna um tipo diferente de cristã. Mas o fato de você ser cristã obrigatoriamente te torna um tipo diferente de mulher. Você entende isso? Nós somos chamadas para fazer parte de um tempo, de uma geração em que é a única que nós podemos marcar. Nós não podemos fazer nada pela geração que já foi e também não podemos fazer muito pela geração que virá. Mas a nossa geração
é uma geração pela qual nós precisamos e devemos fazer algo. Sabe, há 2020 anos de história da igreja, homens e mulheres não têm falhado em passar o bastão do amor a Cristo e a sua igreja para a próxima geração. É por isso que nós estamos aqui. E nós também não podemos falhar. Você já ouviu hoje aqui num louvor muito bem ministrado e dirigido ao Senhor e também aos nossos corações, que nós precisamos e que a igreja enfrenta os últimos tempos na terra. É por isso que Deus te chama para impactar. Eu li esse texto de Isaías com 2 objetivos. O primeiro foi com que você se lembrasse da grandeza de Deus, porque às vezes a gente esquece diante de uma circunstância ou outra. E o segundo foi que você compreendesse que aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. O meu objetivo é convidar você a vir comigo numa jornada breve dentro de você, de tal sorte que você seja capaz de sair daqui com forças renovadas. Eu quero te convidar a olhar para dentro do seu coração. Ai, pastor, meu coração é tão bom. Deixa eu te explicar uma coisa. Na Bíblia, coração não é aquele vermelhinho que a gente manda de emoji, não é esse bonitinho que a gente faz com a mão, eu até fiz hoje aqui para a missionária Mônica. Não é só isso. Quando a gente olha para as Escrituras, e se a gente lembra lá do Sermão do Monte, quando Jesus fala, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Eu não sei se você já prestou atenção nisso, mas esse versículo, ele resume o fim da minha e da sua existência. A gente acabou de cantar aqui, além do Rio Azul. Esse versículo, ele direciona para o fim principal do cristão, que é ver a Deus. Mas Jesus fala que tem um tipo de gente que vai ver a Deus. Os puros de coração. Não tem outro jeito. Se o coração não for puro, não vê a Deus. O coração na Bíblia, querido, ele é o centro da personalidade. Ele não está falando só de sede dos afetos, aquilo que dispara quando você está emocionado. Não. Nas Escrituras Sagradas, o coração inclui mente, inclui as emoções e inclui as vontades. Mente, emoções e vontades. Ou seja, coração fala do homem da sua totalidade. É por isso que Jesus, quando fala da pureza do coração, ele está falando de uma pureza que deve penetrar todos os corredores da nossa vida. Os pensamentos, as emoções, as vontades, as motivações, os desejos. E aí eu preciso te lembrar outra coisa sobre o seu coração, que é por ele que a gente vai passar, para que você se perceba uma mulher de impacto e tenha suas forças renovadas. O coração também é a fonte de todos os nossos problemas. Você já deve ter ouvido crente falar assim, ai, sabe o que é? Eu vou seguir meu coração. Meu irmão, quando seu coração fala uma coisa, você faz o contrário, porque via de regra, ele é enganoso. Ele é desesperadamente corrupto. E aí, o versículo fala assim, Mateus 15, 19, Jesus falou assim, ó, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. Lá em Jeremias 17, 19, fala que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. E a Bíblia vai dizer que sobre tudo que deve guardar, guarda porque deles refletem as saídas da vida. Sabe o que eu quero que você entenda? A sua vida reflete o seu coração. Uma vida triste me fala de um coração triste. Uma vida desanimada me fala de um coração desanimado. Também não é difícil você conhecer o coração de uma pessoa, é só você conversar 15 minutos com ela, porque a boca fala do que o coração está cheio. Tem gente que se você sentar perto dele 15 minutos, ele vai reclamar 15 minutos. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E aí você consegue entender que há ali um coração reclamão. Por que eu estou fazendo essa introdução? Entendendo que Deus te chama para ser uma mulher de impacto. Que não há como impactar sem primeiro ter sido impactado. Foi por isso que eu contei a história de Gandhi. Entendendo que não tem como ser renovado de forças, a não ser que o coração seja renovado, eu quero te convidar a olhar para dentro de você nessa tarde. E junto comigo, compreender qual é a sua parte. O que depende de você, para que você seja renovada. Para que em tempos estranhos como esse que a gente está vivendo, e a gente não sabe o que vem pela frente, a gente tem esperança, a gente tem expectativa, mas nós temos que estar preparados, porque se tem um povo que sabe do que vai acontecer, é a igreja de Deus. Se tem um povo que conhece a verdade, é a igreja de Deus. Pastor Hernandes Dias Lopes pregando aqui terça-feira, eu estava assistindo lá na minha casa,
no capítulo 3 de Apocalipse, ele falou sobre isso, como Jesus se apresenta como um mascate espiritual, aquele que soluciona todos os problemas que são apresentados. Tanto que ele fala, venha e de mim você compra ouro depurado, você compra as vestes, porque vocês são pobres, são cegos e nus. Mas ele não só aponta o problema, ele traz a solução. Então eu quero te convidar a enxergar soluções nessa tarde, para que você saia daqui com forças renovadas, para que você seja uma mulher de impacto onde Deus te plantou, no seio da sua casa, no seu ambiente familiar, nos lugares que você frequenta, na igreja onde você serve, no trabalho que você executa, onde quer que você vá. Deus te chama para ser uma mulher de impacto. Primeira coisa que eu quero que você entenda, sondando o seu coração, é que mulheres de impacto são motivadas a economizar energia emocional. Fala comigo, eu preciso economizar energia emocional. Eu vou te explicar do que eu estou falando. Todos nós, uns mais e outros menos, a gente tem uma cota emocional diária. Eu chamo isso de porção emocional diária. Isso varia de acordo com o nosso estado de espírito. Eu vou te explicar. Vamos supor que você sabia que você viria hoje para essa programação. Então, você vem se programando para isso. Você se organiza, você pensa que hora que você vai acordar, onde você vai almoçar, como é que você vai fazer. Você programa o seu dia. Os mais organizados, eles têm programações anuais. E o seu emocional se prepara para aquele gasto de energia naquele dia. Só que nós não sabemos como vai ser o dia. Então, tem dia que a gente programa uma coisa e, de repente, dá algo errado. O pneu do carro fura, você tem uma dor de cabeça, algo acontece. E quando essas coisas que não estavam no programa acontecem, nós gastamos mais energia emocional do que aquilo que estava reservado para aquele dia. É por isso que a Bíblia fala que basta ao dia o seu mal. O que ela está dizendo para mim e para você, ó, fica tranquilo, vai ter mal amanhã. Lida com o mal de hoje, elimina ele hoje, porque amanhã você vai precisar de mais energia para lidar com aquilo que você não sabe que vai acontecer. Então, todos nós temos essa cota emocional diária. A gente se levanta, organiza, e quando sai tudo dentro da normalidade é bacana, mas de vez em quando as coisas dão errado. E aí acontecem duas coisas com a gente. Ou a gente fica cansado, ou a gente fica esgotado. É por isso que eu li esse texto, que fala que até os jovens, eles correm e eles se cansam. Deixa eu falar a diferença de cansaço para esgotamento com você. Cansaço é uma condição física. Se você correr um tanto e você não está preparado para isso, você se cansa, o corpo cansa. Agora, quando eu falo de esgotamento, eu estou falando de estado emocional. Gente esgotada não correu uma maratona, não subiu escada, não fez esteira, mas tem a sensação que está carregando um fardo pesado, porque se sente esgotado. Eu disse para você que uma mulher de impacto, ela economiza energia emocional. Sabe como? Minando o que a gente chama de pontos de esgotamento. Fala comigo, pontos de esgotamento. Então eu vou começar a falar com você agora aquilo que você precisa olhar dentro do seu coração, que são atitudes práticas, que às vezes você e eu temos, e que elas nos levam a esgotar. E uma pessoa esgotada, ela não é capaz de reconhecer a grandeza de Deus, ela não é capaz de pensar que dá para renovar, ela não consegue se animar diante de circunstâncias. Mas você vai entender como é que somos nós quem provocamos o nosso esgotamento. O primeiro ponto de esgotamento que uma mulher de impacto começa a anular na sua vida é a reclamação. Fala comigo, reclamação. Você reclama, minha irmã? Precisa responder, não. Responde só para você. Mas você deve conhecer alguém que reclama de tudo. Tá calor, reclama, tá frio, reclama. O louvor canta muito, reclama, canta pouco, reclama. O som tá alto, reclama, o som tá baixo, reclama. Tá fazendo frio, reclama, tá fazendo calor, reclama. Tem culto, reclama, culto online, reclama. Tem gente que reclama de tudo. Deixa eu te falar algo. O nosso Deus, ele não gosta de reclamação. Porque a reclamação, ela insurge. Primeiro conta aquilo que Jesus é, porque quem reclama, reclama da vida, certo? E Jesus disse sobre ele, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a... Quando eu reclamo, eu estou reclamando de Jesus. Segunda coisa, Paulo vai dizer que nós devemos viver com uma palavrinha que se chama
contentamento. Contentamento é viver feliz com aquilo que você tem agora. Pessoas que reclamam nunca estão satisfeitas. É impossível se agradar um reclamão. Ele está falando o tempo inteiro, está ruim o tempo inteiro, está reclamando o tempo inteiro. Deixa eu te dar um exemplo prático bíblico. Você lembra quando o povo de Deus foi sair do Egito rumo a Canaã? Quanto tempo o povo demorou no deserto, saindo do Egito e indo até Canaã? Quanto tempo? 40 anos. Eu não sei se você sabe, mas geograficamente, se você olhar no mapa, dá para fazer esse percurso da saída do Egito até a chegada em Canaã em 15 dias. 15 dias. Você sabe por que o povo não chegou em 15 dias e ficou 40 anos no deserto? Porque esse povo foi o povo que viu Deus livrá-los das 10 pragas do Egito. Você consegue imaginar isso? Os egípcios abriam as torneiras, saía sangue. Na torneira do povo de Deus, a água estava normal. Os egípcios eram atacados por gafanhotos, por sapos. Eles eram atacados por todo tipo de espécie terrível. Eles tiveram a morte dos primogênitos e Deus livrando o povo dele. Esse povo viu isso. Esse povo viu Moisés levantar o cajado e o mar abrir. Esse povo viu as vestes deles não envelhecerem no deserto. Esse povo viu Deus colocar a coluna de fogo para aquecer a noite, a nuvem para que eles andassem na sombra do dia. Esse povo recebia um maná diário e reclamava. Esse povo experimentava o cuidado de Deus de perto e murmurava. E aí eu fico imaginando que Deus lá de cima falou, não está valorizando, não, fica aí mais um pouquinho. Ei, minha irmã, entenda algo, luta repetida carrega lição ainda não aprendida. Eu vou repetir. Lutas repetidas carregam lições ainda não aprendidas. Gente que murmura nunca consegue glorificar a Deus verdadeiramente, porque ele está sempre pensando como seria se fosse diferente. Ele está tão ligado naquilo que não foi bom, que ele murmura. Quando você é uma pessoa reclamona, você se esgota. Porque essa sensação de que nada nunca está bom, ela vai esgotando você emocionalmente, gera doença de verdade. Sabe, mulheres de impacto, mulheres que cuidam do coração, porque sabem que somente o coração puro vai ver a Deus, que entende o coração como esse centro da personalidade, que entende que não adianta só falar, é preciso ser o exemplo. São mulheres que economizam energia emocional, minando esse primeiro ponto de esgotamento, que é a reclamação. A palavra de Deus diz que Deus colocou um novo cântico nos nossos lábios. Você pode dizer amém? Ei, querido, Deus colocou um novo cântico nos seus lábios. A mesma boca que adora não pode ser a boca que murmura. O segundo ponto de esgotamento que eu quero falar com você é a ultraatividade do pensamento. Fala comigo, ultraatividade do pensamento. Dr. Augusto Cury, um psiquiatra brasileiro, foi quem descobriu a SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, que é essa ideia de uma mente que não descansa. Nós, mulheres, precisamos ter um cuidado redobrado com isso que é marca da nossa geração. Eu estou falando do ativismo. Sabe o que é o ativismo? É a ideia de que as suas 24 horas do dia não são suficientes. Que você precisava de mais horas para fazer mais coisas. Pessoas que vivem em um ativismo têm a impressão que o tempo nunca é suficiente. E aí, quando eu vivo o ativismo, sabe o que acontece, minha irmã? Eu coloco aquilo que é urgente no lugar do que é importante. Você concorda comigo que nem tudo que é urgente é importante? Às vezes você acha que urgente é trabalhar um pouco mais para ganhar um pouco mais de dinheiro, para dar uma vida melhor para sua família, para trocar de carro, para pôr uma cortina nova na casa, para dar o que o seu filho sonha. Mas importante é entender por que o seu filho adolescente está trancado no quarto. Às vezes você acha que urgente é você se desdobrar em mais funções, é você conseguir ser melhor, é você ficar mais bonita, e é você cuidar de você, e é você ter amor próprio, e é você... Mas o importante é entender quais são as demandas emocionais do seu marido que está entristecido e você não sabe por quê, ei, querido. Mulheres que vivem no ativismo mental trocam o urgente pelo importante. E quando a gente faz isso, a gente deforma o principal. E a gente tira a paz do coração e a gente deixa de ser agente de impacto. Só que tem um problema. Quando a gente fala de mulheres de impacto, eu queria que você tivesse na sua mente de que não há zona neutra nisso.
Ou eu sou alguém de impacto relevante, de transformação, ou eu estou sendo um agente de deformação. Não há zona neutra quando nós falamos de mundo espiritual. Pastor Hernandes falou sobre isso aqui. Os mornos, Deus vomita. Não tem jeito de estar mais ou menos, ou aqui ou lá. Ou eu sou quente, ou eu sou frio, porque morno enjoa Deus. Ou eu sou uma mulher de impacto, ou eu estou fazendo o contrário do impacto. Ou eu sou alguém que transforma nas relações, ou eu sou alguém que deforma nas relações. É por isso que a gente precisa vigiar o pensamento. Ei, minha irmã, como é que estão os seus pensamentos? Sócrates fala uma frase que eu gosto muito. Ele fala, cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Sabe gente que quer fazer coisa todo o tempo? Se você não está fazendo nada, você liga para a irmã, você quer orar, você quer ir para a igreja, você quer fazer isso aqui. E quando ainda quer ir para a igreja, está tudo bem, mas ainda assim, isso me fala de que há um vazio que não está sendo preenchido. Porque uma pessoa saudável, ela consegue conviver com o tédio, por exemplo. Eu estava conversando isso com meu cunhado e com meu esposo no carro. Como as crianças de hoje, ela tem dificuldade com o tédio. E a gente acha que é errado ficar no tédio. O tédio, ele é saudável. Aí a gente acha que a criança está começando a ficar entediada, dá o tablet para ele. Coloca o YouTube para ser a babá. E a gente acha que a tela faz essa função. E a gente não sabe, mas está estimulando esses pensamentos que são adoecedores. Ah, minha irmã, essa outra atividade do pensamento esgota. A mente precisa descansar. Eu não vou nem perguntar aqui quem toma remédio para dormir, porque a gente assusta. Talvez se eu perguntasse quem tem insônia, a gente também ia ficar chocado, porque é uma imensa maioria. Às vezes eu estou em algum aeroporto de madrugada e eu entro no Instagram para ver alguma coisa e eu me assusto com a quantidade de pessoas online. Está todo mundo acordado, 3 da manhã, 2 da manhã, os crentes tudo acordado. Eu falo, gente, se estivesse orando, tá bom, mas está na rede social, não está orando. É porque está com insônia. Outra atividade do pensamento, gera esgotamento. Pastora, qual que é a solução? A medicina tem uma, mas a palavra de Deus tem outra. Doutor Augusto Cury fala que a gente tem o desafio de transformar o que ele chama de pensamentos killer, pensamentos assassinos, pensamentos que não são bons, em pensamentos chamados light. Mas a Bíblia me dá uma solução que é eterna. Minha irmã, entenda isso em nome de Jesus. A Bíblia não é antiga, a Bíblia também não é atual, a Bíblia é eterna e isso faz toda a diferença. Porque senão a gente fica procurando outros meios. E ela me disse que o meu pensamento deve estar cativo à obediência de Cristo. E lá em Filipenses 4:8, Deus deixou escrito no em que eu devia pensar. E Ele colocou lá, meu irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Ô, minha irmã, se eu pudesse projetar o seu pensamento numa tela, que tipo de filme a gente ia assistir? É essa pergunta que você precisa fazer para você, se você quer ser uma mulher de impacto, que tem um coração renovado e que economiza energia emocional. Eu te disse que reclamação é ponto de esgotamento, ultraatividade do pensamento é ponto de esgotamento. Terceiro ponto de esgotamento que eu quero falar com você, que quer ser uma mulher de impacto, economizar energia e ter a sua vida renovada, suas forças renovadas, é o passado como estilo de vida. Fala comigo, passado como estilo de vida. Você conhece alguém que ama relembrar as dores do passado? Ixi. Crente, então, acha que é lindo, né? Tem crente que, não, você não sabe o que eu já vivi. Você não sabe, não, você não conhece a minha vida. Eu falo com meu esposo que uma das coisas que a itinerância me trouxe é ter a certeza de que eu sempre vou escutar uma história pior do que aquela que eu achei que era pior. Às vezes eu escuto uma história e falo, meu Deus, mas como essa pessoa sofre, que sofrimento, um sofrimento absurdo. Aí de repente eu vou para o outro lado do país e encontro uma pessoa que tem um sofrimento que eu falo, meu Deus, mas o dessa é pior do que o daquela lá. Aí eu me lembro da palavra de Deus em 1 Coríntios que diz, não vos sobreveio provação que não fosse humana, mas junto com a provação, Deus dá o livramento, para com que o consolo que fosse consolado, vieis a consolar. E sabe o que a Bíblia está dizendo? Ei, se Deus te deu esse problema, Ele também te dá a solução. Está inventando, pastora Sara? Não estou não.
a Bíblia fala que há uma graça multiforme. E essa expressão de graça multiforme no grego é a mesma utilizada para falar do multiforme sofrimento. Sabe o que a Bíblia está me ensinando? É como se cada sofrimento tivesse uma cor, para você entender mais fácil. Então tem sofrimento que é rosa, tem sofrimento que é amarelo, tem sofrimento que é branco. Eles são multiformes, existe uma variedade de forma de sofrer. Mas como também há uma multiforme graça, a ideia que a Bíblia me ensina é que se tem um sofrimento preto, há uma graça preta para ele. Se tem um sofrimento amarelo, há uma graça amarela para ele. Se tem um sofrimento rosa, há uma graça rosa para ele. De tal sorte que não te vem provação, que Deus não possa te consolar dentro dela. Eu estou falando isso porque o passado como estilo de vida, ele é adoecedor. As 3 principais doenças, chamadas doenças do século, a depressão, o estresse e a ansiedade, nada mais são do que doenças dos excessos. A depressão nada mais é do que excesso de passado. Gente aprisionada lá. Estresse nada mais é do que excesso de presente. Gente estressada é gente que faz coisa demais e não dá conta. E a ansiedade nada mais é do que excesso de futuro. Ansiedade é gente que está preocupado com o futuro. As 3 doenças do século são doenças dos excessos. Mas quando eu falo de passado como estilo de vida, eu também estou falando de pecado, querido. Lembra quando Paulo fala aos Filipos e ele fala assim, ó, não que eu não já tenha alcançado ou obtido a perfeição, mas uma coisa eu faço e aqui, deixando para trás as coisas que para trás ficam, eu avanço para as que diante de mim estão. Sabe o que Paulo está te ensinando e para mim também? É impossível avançar sem deixar. Só que eu quero que você se lembre de outra coisa. Às vezes a gente acha que o que tem que ser deixado para trás é só o que foi ruim. Você sabia que tem gente que não avança porque não esquece o que foi bom? Ah, não, bom era naquele tempo. Ah, não, nunca vai voltar uma época como aquela época que era boa. Ah, não, a igreja do meu tempo era diferente. Não, as crianças do meu tempo que era bom. Não, o jeito que o casamento era. E aí o saudosismo te aprisiona. Assim como o sofrimento aprisiona. Tem gente que acha lindo falar, eu nunca vou esquecer o que aconteceu no dia 4 de outubro de 1978. Eu estava sentada lá na cadeira, vestida com uma blusinha branca assim, uma havaiana no pé. Ô, minha irmã, misericórdia. Isso te esgota, você entende isso? Quando a gente fala que os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como águia. A águia nunca voa para trás, não tem jeito. A águia avança, é em linha reta, é para cima. O passado como estilo de vida te adoece. Paulo fala aos filipenses, olha, eu estou deixando para trás o que para trás ficou e eu estou avançando. Porque existem coisas novas, existem coisas mais chegando à minha frente, existem novidades para a minha vida e para a sua. Uma mulher que tem um coração puro e que quer entrar no reino do céu, que quer ser uma mulher de impacto na sua geração, é uma mulher que sempre está avaliando essas coisas. Ela precisa minar o ponto de esgotamento para armazenar energia emocional. Entenda isso. Eu te expliquei, mas talvez você não tenha entendido. Existem momentos em que nós não temos escolhas, a gente vai sofrer. É por isso que é importante você ter energia emocional armazenada. Tem pessoas que às vezes convivem comigo e falam assim, Sara, mas como é que é? Você é sempre calma? Você nunca fica nervosa? Eu falo, fico. Mas eu acho que é um pouco questão de inteligência. Escolher para que eu fico nervosa. Porque tem momento que eu não vou conseguir escolher. Eu vou ficar nervosa, eu vou chorar. Então, para que naqueles que eu posso escolher, eu derramo toda a emoção que era para estar reservada para o dia da adversidade? Você entende isso, minha irmã? Essa semana eu fui tomar a vacina do Covid. A área da saúde vacinou lá no meu estado e os psicólogos que estavam atendendo consultório poderiam vacinar, né? E eu voltei a atender consultório, enfim. E eu marquei lá no site da prefeitura, fiz tudo do jeito que pediu, marquei o horário, enfim. Eu pensei que eu ia chegar lá e só ia ter eu na fila. E quando eu cheguei, para minha surpresa, tinha uma fila enorme. E eu não sei você, mas eu não gosto muito de fila, né? Esperar não é uma coisa assim, ai, que legal, tem uma fila aqui. A gente fica porque a gente é educado, a gente entende que cada um tem a sua vez, a gente entende a noção de direitos e deveres.
E aí, quando eu cheguei, o meu lugar na fila era lugar de um sol, de um sol, de um sol. E eu sou aquele tipo de gente que eu não consigo, por exemplo, ficar numa fila sem conversar com quem está na frente, atrás. Se eu esperar um médico, eu vou conversar com quem está do meu lado. Se eu entrar no elevador, eu vou puxar assunto. É o meu jeito. Eu não consigo ficar calada, muda, como se tivesse eu e ninguém ali. E aí eu já cheguei e já falei, nossa, a gente está bem no sol, né? Para a moça que estava atrás de mim. E ela falou, é. Aí eu falei, mas a fila andou. A fila deu uma andada e a moça que estava na frente com o esposo não tinha visto. E se ela fosse para frente, a gente conseguiria ir para a sombra. E aí eu fui lá nela e falei, ô moça, você podia ir para frente, por favor, se não for incômodo, porque a gente está no sol e aí a gente vai ficar, ela, claro. E ela foi para a sombra e, enfim, eu estou contando essa história porque aí eu falei, Deus, o senhor tem um propósito comigo nessa fila. Não pode, né? E eu comecei a conversar com a moça que estava à minha frente. Ela era uma técnica de enfermagem. E ela começou a ficar com medo porque os agentes da saúde estavam tirando muitas pessoas da fila. Gente que não estava com documentação correta, gente que não era da área da saúde, estava querendo vacinar, enfim. E ela falou, será? Eu só trouxe o registro do meu órgão, eu não sei se... Aí ela falou assim, mas se não der certo, eu vou rodar a baiana. Esse povo aqui vai conhecer uma mulher brava, porque eu não levo desaforo, não. E o meu documento está tudo certo. E eu esperei ela terminar de falar. E ela foi falando, eu falei assim, mas você sempre resolve as coisas assim? Ela falou, é por isso que meu cabelo caiu inteiro. E ela estava com uma alopécia importante mesmo. A alopécia é quando a pessoa cai tanto cabelo que ficam aqueles buracos assim, né? A gente consegue ver na cabeça. E ela falou, eu sempre resolvo assim, por isso que eu tô assim, olha aqui meu cabelo, nem cabelo eu tenho mais, eu sou dessas, eu resolvo, eu faço, eu falo, e se não quer ouvir, tampa o ouvido, e eu esperei ela terminar de falar. E eu falei, nossa, eu acho que esse jeito de viver é tão sofrido. Ela me olhou assim, de repente. E eu falei, eu acho tão sofrido, sabe por quê? Vamos supor que você não consiga vacinar. Você pode fazer todo esse circo. A única prejudicada é você. Todo mundo que está na fila vai olhar. Isso não vai mudar o fato de você vacinar ou não. E você sai daqui desgastada, cansada, estressada e ainda sem o objetivo alcançado. Ela me olhou e falou assim, qual que é a sua profissão? Aí eu falei, sou pastora. Pastora é profissão, querido. Você pode dar um glória a Deus? E das melhores. É uma vocação santa. Aí ela falou, mas você está vacinando como pastora? Eu falei, não, estou vacinando como psicóloga. Ela, bem que eu vi que você é psicóloga. Mas eu poderia dar aqui uma centena de exemplos. De gente que não economiza energia emocional. De gente que vive de forma desregrada e acha que isso é a forma certa de viver. E aí o coração vai ficando totalmente entupido. Se eu estivesse falando para criança, eu ia falar, e aí você vai sujando o seu coração. E o coração sujo te afasta de Deus, porque não te deixa ver quem Deus é, aquilo que Ele faz e o que Ele pode fazer. É por isso que o passado como estilo de vida precisa ser eliminado. De quem quer economizar energia emocional. Eu falei que mulheres de impacto economizam energia emocional minando os pontos de esgotamento, reclamação, ultraatividade do pensamento, passado como estilo de vida. E o último ponto de esgotamento que eu quero falar é viver a vida alheia. Fala comigo, viver a vida alheia. Você interfere na vida alheia, minha irmã? Não precisa responder também, não. Você tem curiosidade com a vida alheia? Você sabe que a nossa geração é chamada a geração mais adoecida da história. Para as ciências humanas, 1 a cada 2 pessoas vai ter algum tipo de problema psiquiátrico. Olha para o lado aí. Se não for você, vai ser ela. 1 a cada 2 pessoas vai sofrer. Ou uma depressão, uma síndrome do pânico, enfim, algum tipo de doença emocional na nossa geração. Isso já é unanimidade, não é eu que estou falando, não. Isso é pesquisa mundial. Nós estamos falando de mais de 3,5 bilhões de pessoas doentes da cabeça. Vivendo problema que a gente não resolve facinho, que exame não detecta. Você sabe por quê? Um dos motivos maiores adoecedores da nossa geração é por causa da comparação. Sabe essa ideia que a rede social trouxe, que está tudo muito próximo, e você fica comparando, e às vezes você entra lá e você encontra uma colega sua de faculdade, e ela está lá linda, loira, de olhos azuis,
com um homem lindo do lado, e o fundo dela é o Paris, a Torre Eiffel. Enquanto isso, você está lavando vasilha, bravo com o menino gripado, com o marido que não é tão bom assim, você fala, ô diacho, eu era muito mais bonita, eu era muito melhor, e olha aqui a vida dela, e olha a minha. E a gente vai comparando. A comparação adoece. Poucas coisas são tão adoecedoras quanto a comparação. Escute isso, minha irmã, em nome de Jesus, isso te esgota. Quando você nasceu, quando Deus fez você, Ele te entregou uma espécie de mala. E nessa mala, Ele colocou tudo que você ia precisar para chegar no propósito que Ele tem para a sua vida. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente está sempre de olho na mala da outra. E a gente fala, mas se eu tivesse o que ela tem, né? Era mais fácil, né, Deus? Deus, mas para ela, lá o tanto que você deu. Sem orar, bem que eu queria cantar, nem cantar. E não há nada pior do que quando você quer fazer uma coisa que não foi a vocação para a qual Deus te chamou. Tem coisa pior do que gente que não foi chamado para cantar, querer cantar? Gente, é uma tristeza. Pastora, Deus faz milagre, Ele pode dar o dom. Eu creio, se Ele der, glória a Deus. Mas você precisa ter o desconfiômetro quando Ele não deu. Tem gente que desafina até cantando parabéns para você. E quer cantar, e ensaia no playback, e vira aquele negócio, e chora se não tem oportunidade. Ei, meu irmão, enquanto você faz isso, você deixa de analisar na sua mala aquilo que Deus já deu. Às vezes Deus te deu o dom do amor, o dom da misericórdia, o dom do serviço, o dom do evangelismo. Sabia que para pregar você não precisa ser pastor, evangelista, nada. Pregar é uma ordem para geral. Ide por todo mundo e pregar é o evangelho. Você não precisa ser consagrado a nada para pregar. Sabe, o viver a vida alheia esgota. A gente não contenta com o que a gente tem, porque a gente está sempre olhando o que é do outro. Quando a gente era criança, eu tenho hoje 39 anos. Hoje eu conversava com meu irmão sobre isso. Quando a gente era criança, meu irmão e eu, o nosso mundo era o nosso prédio, a igreja e a nossa escola. A gente estava restrito a isso. A gente não tinha informações daquilo que estava acontecendo fora das crianças do meu prédio, da igreja que eu frequentava e da escola que eu estudava. Hoje não. Hoje os meus filhos sabem qual é o tênis que a criança do Japão está usando. Hoje eles comparam a vida deles com a criança americana. Hoje o TikTok faz com que a dança que dança aqui, dança lá. E o mundo globalizado misturou as informações e a gente compara com gente muito maior. Antigamente você nem sabia quem era a blogueira A, X, Y. Hoje você sabe o que ela veste, onde que ela vai, o que ela comeu. E fica querendo fazer igual e vira aquela agonia. E não há contentamento. Ô minha irmã, isso te esgota. Isso enfraquece as suas forças. Isso tira da sua visão esse Deus que tem as estrelas contadas e sabe o nome delas. Isso não deixa com que você corra e não cansa, mas faz o contrário. Você nem correu, só andou e está cansada. Isaías está dizendo, aqueles que esperam no Senhor. Aqueles que estão esperando, aqueles que estão sondando o coração, aqueles que estão vendo e colocando as coisas no lugar, aqueles que querem impactar a sua geração, a mulher que entendeu que o fato dela ser mulher não é um tipo diferente de cristã, mas o fato de ser cristã obrigatoriamente faz dela um tipo diferente de mulher. Ela elimina os pontos de esgotamento. Ela elimina o passado como estilo de vida, ela elimina a reclamação, ela elimina o viver a vida alheia. E ela elimina a ultratividade do pensamento. Em segundo lugar, se você quer ser uma mulher de impacto, além de economizar energia emocional, você precisa aprender a não permanecer no erro. Fala comigo, eu não posso permanecer no erro. Já diz um ditado que errar uma vez é normal, a segunda vez é escolha. Porque a segunda vez você já sabe que é errado fazer. É por isso que quando a gente fala de arrependimento e de regeneração, a gente fala de coisas tão profundas. Escute uma coisa, minha irmã. Arrependimento é quando você chora. Mas regeneração é quando você muda. Arrependimento é a mudança da mente. Mas regeneração é a mudança do homem. Tem gente que até muda a mente. Você conversa com ele, ele fala, é mesmo, eu concordo com você. Mas na hora de fazer, ele não dá conta, continua fazendo errado. Porque não regenerou.
até arrependeu, mas não houve regeneração. Às vezes a gente permanece no erro porque a gente não consegue responder aquilo que a gente chama de perguntas existenciais. A gente acha que elas são novas, mas elas são lá da segunda escola filosófica. Estou falando de coisa de quase 4.000 anos atrás. Um filósofo chamado Epicuro foi o primeiro cara a ter crise existencial que a gente tem notícia. E Epicuro fez 5 perguntas. Ele perguntou quem eu sou, de onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui, o que eu posso fazer e para onde eu estou indo. E minha irmã, hoje a gente sabe uma coisa. Mais de 7 bilhões de pessoas que estão vivas hoje no mundo têm as suas vidas governadas pelas respostas dessas 5 perguntas. Quem eu sou, de onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui, o que eu posso fazer, para onde eu estou indo. Se você não tem essas respostas, a sua vida é uma experiência. Você não está vivendo eficazmente. Só que o cristão, ele não fica procurando essas respostas aonde não se encontra elas. Por exemplo, quem eu sou? Essa pergunta fala de identidade. Fala comigo, identidade. A gente está vendo uma época que tem tanta gente querendo falar de identidade. Você abre a internet e é pastor escrevendo livro, e a gente falando de livro, sua identidade é aquilo, sua identidade é aquilo. Minha irmã, entenda algo hoje em nome de Jesus. Deus, lá em Gênesis, quando ele fez você e eu, ele falou assim, eis que faço o homem à minha imagem e... Essa é a sua identidade, nada além disso. Não é o que você pensa, não é o papel que você desempenha, não é o que você queria ser, não é a profissão que você tem, não é seu estado civil, não é quantos filhos você tem. A sua identidade é ser a imagem e semelhança de Deus. Sabe por que as pessoas têm crise de identidade? Fica, quem eu sou? Porque você concorda comigo que se eu sou a imagem e semelhança de Deus, se eu quero saber sobre mim, eu preciso primeiro saber sobre Ele. Você quer descobrir coisas sobre você? Conheça mais sobre Deus. A matemática é simples. A gente vive em crise de identidade porque a gente quer descobrir quem a gente é, um além, que entra filosofia, que entra psicologia, que entra autoajuda, que entra enriquecer fácil, e vai entrando um tanto de coisa, e a gente não consegue se achar no meio de tudo isso. E a Bíblia está dizendo, você é a imagem e semelhança de Deus. Essa é a sua identidade. Quer conhecer mais sobre você? Conheça mais sobre Ele. Quer saber mais sobre você? Saiba mais sobre Ele. Quer descobrir coisas sobre você? Descubra coisas sobre Ele. E aí, quando eu não sei quem eu sou, eu permaneço no erro. E Epicuro foi além, de onde eu venho. Hoje em dia tem até a linha do cristianismo que acredita no Big Bang, que acredita num caos que formou um cosmos. Como é que uma explosão pode formar uma coisa tão perfeita como é a organização do cosmos? Minha irmã, não sei se você sabe, mas... se o planeta Terra tivesse 10 centímetros mais perto do Sol, todos nós morreríamos imediatamente queimados. Mas se a Terra tivesse também 10 centímetros mais longe do Sol, a gente morreria congelado. Aquilo que foi feito enquanto estrutura do planeta e de tudo que a gente conhece, foi feito organizadamente por um Deus que tudo criou. E é disso que você veio. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas você precisa entender as respostas dessas perguntas para não permanecer no erro. Porque como eu respondo quem eu sou, a identidade, de onde eu venho, origem, o que eu estou fazendo aqui, propósito, o que eu posso fazer, habilidade, e para onde eu estou indo, destino. Quando eu tenho essas 5 perguntas e as respostas delas, eu não permaneço no erro com relação às 3 emoções básicas. Eu demoraria aqui talvez 10 horas para falar sobre quantas emoções existem. Mas existem 3 que são básicas, que dão origem para todas as outras. E a minha pergunta para você é como você lida com cada uma delas. A primeira emoção humana básica, por que eu falei das perguntas existenciais? Porque a forma como você responde essas perguntas está diretamente relacionada com a forma como você lida com essas emoções humanas básicas, que faz com que você permaneça ou não no erro. Uma mulher de impacto não permanece no erro, porque ela lida de forma bíblica com as emoções humanas básicas, porque ela tem a exata noção das respostas das perguntas existenciais. A primeira emoção humana básica é medo. Fala comigo, medo. Você tem medo?
A gente às vezes tem tantos medos, né? Como a Covid é uma doença que traz medos. Lá em casa todos nós tivemos Covid. Meu esposo, eu, meu irmão, os meus 3 filhos, os meus pais, todos nós passamos pela Covid. Mas eu percebi, o meu esposo foi quem teve sintomas mais importantes. E eu percebia como a Covid trata e trava uma guerra na mente. Se você teve Covid, você sabe do que eu estou dizendo. A pessoa desenvolve vários medos. Ela tem medo de piorar, ela tem medo de passar, ela tem medo de morrer, ela tem vários medos. E ela vai travando batalhas mentais o tempo todo. Essas batalhas são travadas. Será que eu vou piorar também? Fulano não tinha nada e piorou. Fulano morreu. Morreu tantas pessoas hoje. E a gente vai desenvolvendo medos. E o medo é algo que paralisa. Ele é limitador. Isso porque, embora as ciências humanas trate o medo como emoção, a Bíblia me fala que o medo é um espírito. Não é assim que Jesus diz? Não vos dei espírito de medo, mas de coragem. Ou seja, a Bíblia me fala que o medo é muito mais do que uma emoção, ela é um espírito. Mas ela também diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E aí você precisa entender algo. Não é o amor que Deus tem, não é o amor que Deus dá, mas é o amor que Deus é. O Deus que é amor habitando em você, lança fora o medo. É por isso que um cristão verdadeiro, de impacto, ele não anda mergulhado no medo. Ele entende que Deus o deu o espírito de coragem. E ele consegue dizer como Paulo, quer vivamos ou morramos, qualquer coisa vai acontecer para a glória de Deus. Ei, querido, quanta gente melhor do que eu e você foi levado por esse Covid, sim ou não? Sim, você deve conhecer. Gente piedosa, gente crente. Gente por quem a igreja orou, gente por quem a igreja jejuou. E o Senhor recolheu, sabe por quê? Porque a voz de quem chama é mais forte do que a voz de quem clama. Não tem jeito. E quando eu me coloco para não permanecer no medo, na hora de lidar com os erros, eu olho o medo da forma como a Bíblia me ensina a olhar. Então, eu começo a condicionar as minhas decisões e os meus medos baseado numa confiança divina, numa confiança daquele que me disse, eu não te dei espírito de medo, mas eu estou te prometendo que eu renovo as suas forças, você vai subir como águia, você vai correr, não vai cansar, você vai caminhar e não vai fadigar, porque eu sou o Deus que conheço a história, eu quero te encorajar a ler Isaías 40 depois. Só para você se lembrar da grandeza deste Deus, que não te deu espírito de medo, mas nos deu espírito de coragem. A segunda emoção humana básica que a gente tem que aprender a lidar com ela, para não permanecer no medo, é a raiva. Fala comigo, raiva. Você sente muita raiva, minha irmã? Tem gente que acha bonito falar, né? Nossa, eu senti uma raiva, eu estou num ódio. Nossa, mas eu sinto tanta raiva. Ó, vai ouvir. Dou um boi para não entrar na Bíblia, mas uma boiada para não sair, não é? Sabe qual é o maior problema da raiva? É que a raiva é um sentimento primitivo. Ele é quase animalesco. Tem até uma doença que dá nos cachorros que chama raiva. É uma doença, é um sentimento que ele não encontra correspondente na razão. Via de regra, se você é daqueles que surta de raiva, depois você nem consegue descobrir por que você ficou com raiva. Você fala, gente, mas por quê? O que foi daquele tanto? Eu não precisava ter falado aquilo tudo. Nossa, podia ser bem menos a minha reação. Não, mas eu explodi, eu não sei como, porque a raiva é uma emoção que precisa ser condicionada com bom senso. A raiva precisa estar com ações refletidas. Ela precisa ter o exercício do controle emocional. Ela precisa estar dentro da ponderação. Por um motivo. Porque ela é uma arquirrival da paz. Fala comigo, paz. Minha irmã, escute isso. A Bíblia fala de 2 tipos de paz. Ela fala da paz de Deus e ela fala da paz com Deus. Paulo vai falar, justificados, pois, pela fé, tendes paz com Deus. O que Paulo está falando? Vocês estavam separados de Deus, o pecado entrou em Adão e não tinha jeito. Deus estava de um lado e vocês de outro. Mas Jesus justificou vocês quando morreu na cruz e agora vocês têm paz com Deus. Essa paz, ela é definitiva. Você pode dizer amém?
Mas Paulo fala de um outro tipo de paz. Ele fala da paz de Deus. Lá em Filipenses ele fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz de Deus não é o tipo de paz que está à venda. Não é o tipo de paz que a vacina traz. Não é o tipo de paz que dinheiro na conta traz. Não é o tipo de paz que a beleza produz. Não é o tipo de paz que uma família ordenada traz. Ela é uma paz de Deus, que só Ele tem para dar. Afinal de contas, Ele é o príncipe da paz. Você entende por que a raiva é tão grave? E quando eu lido com ela de uma forma errônea, eu diminuo a minha capacidade de ser impactante. Eu ajo contrário àquilo que eu gosto de pregar. Eu não consigo ter as minhas forças renovadas, porque a raiva é o contrário. Ela é a arquirrival, ela é a inimiga da paz. E você, mulher de Deus, é chamada para ser pacificadora. Está lá no combo do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz. Se você é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, o lugar onde você chega é um lugar permeado de paz. Se está tendo um conflito e você chega, o conflito é acalmado e não acalorado. Tem gente que está tendo um problema. Se ela chegar, aí que danou mesmo. Porque ela vai falar, não foi só isso não. Sabe o que ele disse? Ele também disse isso, aquilo, falou aquilo. E se eu fosse você, eu não aceitava. E vai virando aquele rolo. Nós cristãos, qual que é o nosso cumprimento assembleiano, meu irmão? Como é que a gente se cumprimenta? A paz do Senhor. Você tem noção o que você declara quando você fala isso para alguém? Há um Deus que sobre todos nós governa e Ele tem um espírito de paz e foi para esse espírito de paz que Ele nos chamou. E quando a raiva é um sentimento animalesco que borbulha dentro de mim, Ele é arquirrival da paz. Mulheres que permanecem no erro lidam com a raiva corriqueiramente. Último sentimento que eu quero falar. E aqui nós já vamos amarrando para terminar. Eu falei que mulheres de impacto não permanecem no erro, porque lidam de forma correta com o medo, com a raiva e com o terceiro dos sentimentos, das emoções primárias básicas, que é o amor. Fala comigo, amor. O amor é o pico das emoções, é o sentimento mais nobre de todos. É o X da superação, é o agente transformador. Isso porque ele adjetiva o próprio Deus. Eu acabei de falar com vocês. Deus não só tem amor, Deus não só dá amor, mas Ele é o amor. É o primeiro gomo do fruto do Espírito. Você sabe por que o fruto é no singular, enquanto as obras da carne é no plural? Minha irmã, para fazer as obras da carne, você não precisa de esforço nenhum. As obras da carne a gente faz sozinho. Eu e você fazemos, não precisa de diabo, não. A gente fala, Satanás está furioso, Satanás está nem tendo trabalho, está dormindo, folgado, porque você está fazendo tudo sozinho. É carne pura. Obra da carne. Não é o diabo que faz você ser glutão, não é o diabo que faz você ser... Não, é carne. Você não precisa de força para isso. Agora, o fruto do Espírito é algo que nenhum ser humano do planeta consegue gerar sozinho. É só através da habitação do Espírito Santo nele que pode ser gerado amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, coisas contra as quais não há lei. É por isso, minha irmã, que eu queria que você entendesse algo. Não adianta nada o falar em línguas sem segurar a língua. Você entende isso? Falar em línguas é um dom. Mas segurar a língua é um fruto do Espírito Santo. Nós, mulheres, a gente adora falar que é sincera. Eu tenho um medo de gente sincera. Um medo. Sabe quem chega e fala, ai, sabe o que eu vou falar? É que você vai desculpando, é que eu sou muito sincera. Dá vontade de falar, você não é sincera não, você é cruel. Porque se todo mundo sair falando a sinceridade, minha irmã, a gente explode a Terceira Guerra Mundial aí. Muitas vezes o maior ato de amor que você pode fazer é calar.
é não falar, é guardar para você, é poupar o outro. Isso é amor. Mulheres de impacto não permanecem no erro, porque aprendem a demonstrar amor muito mais do que falar que ama. Você entende essa diferença? Falar que ama é fácil. Agora vai mostrar. Falar que ama na nossa geração, então, é simples. Um emoji fala. Um adesivo fala. Mas o amor para qual Cristo nos chamou é um amor atitude. É um amor que demonstra. É um amor que pondera. Será que eu suportaria ouvir aquilo que eu quero falar? Se fosse para mim, eu ia gostar de ouvir essa sinceridade? Será que eu ia ficar satisfeito em ouvir algo assim? Sabe, querido, o Senhor nos chamou para impactar uma geração, um tempo. Nós estamos vivendo dias difíceis. E a igreja, historicamente, sempre em épocas difíceis, cresceu, foi reavivada, porque o povo buscou conserto, porque o povo buscou andar no trilho, porque o povo buscou endireitar as veredas, como lá em 1 Crônicas fala. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter aos meus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Às vezes a gente não presta atenção, mas o versículo está falando, se o meu, que se chama pelo meu... Ei, não é o mundo que tem que mudar, não. É a igreja. É o povo de Deus que chama pelo nome dele, que tem que se humilhar e orar e buscar e converter os maus caminhos. Então Deus ouve do céu, perdoa o pecado e sara a terra. Ah, minha irmã, o Senhor te trouxe aqui nessa tarde para te dizer que Ele quer que você seja uma mulher de impacto. Mas Ele quer que você comece sendo o exemplo. E para isso é preciso aprender a economizar energia emocional, minando os pontos de esgotamento. Como? Tirando a reclamação, outra atividade do pensamento, o passado como estilo de vida e o viver a vida alheia. Em segundo lugar, eu te disse que mulheres que querem impactar são motivadas a não permanecerem no erro. Eu permaneço no erro, eu não permaneço no erro. Quando eu tenho respostas bíblicas para as perguntas existenciais, quem eu sou, identidade, de onde eu venho, origem, o que eu estou fazendo aqui, propósito, o que eu posso fazer, habilidade, para onde eu estou indo, destino. E uma vez biblicamente respondidas essas perguntas, eu alinho com as escrituras as emoções humanas básicas, o medo, a raiva e o amor. Eu coloco cada uma delas no seu devido lugar. E assim eu consigo renovar as minhas forças. Sabe, minha irmã, existem várias outras características de uma mulher de impacto. Mas eu acredito que, se você e eu conseguirmos, de forma prática, colocar pelo menos algumas dessas coisas que nós ouvimos hoje, nós já estaremos impactando dentro da nossa casa, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, na forma como nós lidamos com o outro, entendendo o nosso lugar, entendendo o formato que Deus tem para nós, entendendo a forma correta de agir e de ser. Sabe o que faz do cristianismo uma religião diferente de todas as outras? De todas as outras. É que nós somos chamados a viver uma vida prática. Cristianismo não é uma religião filosófica. Cristianismo não é uma religião zen, que leva você a um estágio alfa por causa de uma meditação. O cristianismo é uma religião que te chama a ação. Nós temos um modelo a imitar. E esse modelo é Jesus. E quando nós olhamos para ele, não há outra forma. Ele foi um homem que impactou. Por menos que uma pessoa queira, ela tem que se render ao fato da história ser marcada em antes dele e depois dele. Esse texto fala de águia e eu quero terminar contando uma história. Certa vez um homem foi visitar o galinheiro de uma grande fazenda. E ele chegou lá e ficou um tempo observando aquelas galinhas ciscando. E ele observando, olhando as galinhas, de repente ele se deparou com uma galinha diferente. Ela era grande, ela era mais gorda, ela tinha as unhas bem maiores, ela ciscava de um jeito um tanto quanto estranho. E ela estava ali. De repente o fazendeiro chegou, o dono do galinheiro, e aquele observador falou: eu estou achando aquela galinha tão estranha, ela é diferente. Ela é grande, ela tem
unhas grandes, ela cisca diferente. E o dono da fazenda, com certo orgulho, falou, não, aquilo não é galinha não, aquilo é uma águia. Eu peguei a águia, cortei as asas dela, cortei as unhas, ensinei ela a ciscar, e agora ela nem lembra que é águia mais. Cisca igual galinha. E aquele homem ficou inconformado com a história. E passado algum tempo, ele voltou naquele galinheiro e ele falou, o senhor podia me deixar fazer uma experiência com essa águia? E o dono falou, sim senhor, você está autorizado. Ele então pegou aquela águia que estava ciscando como galinha, não voava mais, estava depenada, e levou aquela águia para o alto de uma montanha e jogou ela lá de cima. A águia fez um esbocinho que ia bater as asas, mas puf, esborrachou no chão. Mas o homem não se conformou. Pegou a águia e novamente levou para o pico da montanha. E quando chegou lá em cima, soltou ela de novo. A águia deu umas 3 batidas de asa, mas puf, esborrachou de novo no chão. Pela terceira vez, aquele homem então pegou aquela águia, colocou no pico da montanha e jogou ela lá de cima. E dessa vez, a águia começou a sentir o vento batendo na sua face. O seu bico já tinha se recuperado um pouco de tanto ciscar. As penas já tinham voltado um pouco para o seu lugar. E depois de umas 10 batidas de asa, aquela águia então fez um rasante e voou para muito alto. Eu te contei essa história porque talvez você tenha chegado aqui nessa tarde, nesse dia, como uma águia se sentindo galinha. Quem sabe cortaram as asas da sua esperança. Tiraram o seu bico da fé. Mutilaram as suas garras. E você se sente pequena, fraca, frágil, num lugar que não é seu, sem saber como começar. Mas essa tarde o Senhor te trouxe aqui para te colocar de novo no pico do morro. Ele te trouxe aqui para te dizer que você que espera nele tem a sua força renovada. Você sobe como águia. Você corre e não se cansa. Você caminha e não se fadiga. Deus te fez águia, mulher. Águias impactam. Águias vêm de longe. Águias mudam as suas histórias. Águias criam filhotinhos águias. Águias sabem aquilo que devem fazer. Feche os seus olhos em nome de Jesus, querido. Eu quero orar com você e por você nessa hora. Sabe, nós estamos aí já quase no meio do ano de 2021. Um ano que a gente esperava ser diferente. A gente acreditava que a pandemia ia ficar em 2020 e que em 2021 as coisas já estariam normais, entre aspas. Mas a gente se deparou talvez com um ano mais difícil, mais complexo. Mas nós conseguimos olhar para tudo isso e ver que diante da falhabilidade dos poderes humanos, da fragilidade do dinheiro, da ciência, da medicina, da política, de como essas coisas não têm respostas absolutas para um vírus, o nosso Deus continua no lugar de onde Ele nunca saiu. Ele continua assentado num alto e sublime trono. E de lá Ele governa a sua vida. Ele vê as suas dores. Ele conhece a sua história. Ele restaura o seu caminho. Ele te levanta e Ele te tira de trás das malhadas. E te coloca para sentar entre os príncipes. Para que a alegria seja sua, mas muito mais para que a glória seja dele. O meu objetivo é fazer com que você compreenda que o nosso Deus faz o sobrenatural. Mas o natural é com você. Quem guarda o coração é você. Quem mina os esgotamentos é você. Quem decide não permanecer no erro é você. Deus faz o impossível, mas o possível é com você. Deus faz o extraordinário, mas o ordinário é com você. É por isso que o Senhor te chama a guardar o seu coração, a investigá-lo para ser uma mulher de impacto, a purificá-lo para que você possa ver a Deus. Tem uma música antiga, eu não sou cantora, mas se você conhece, eu queria que você fizesse essa oração comigo cantada. Ela diz assim, ó, feche os seus olhos aí, minha irmã.
Ó, o Ministério de Louvor todo ali. É só um pedacinho, depois eles vão cantar lindamente. É só para você orar dizendo assim, ó. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Você pode se colocar de pé para nós orarmos essa canção? Se você não conhece, esse coro faz esse pedido. Para que você e eu sejamos mulheres de impacto. Nós precisamos ter um coração igual ao do Senhor. E essa canção começa dizendo, se tu olhares para dentro de mim, Senhor, o Senhor não vai encontrar nada de bom. Mas eu tenho um desejo e é de ser transformada. Eu preciso do teu perdão, me dá um novo coração. Vamos orar juntos essa canção? Se você puder fechar os seus olhos aí. É uma canção pessoal. Eu peço para mim um coração igual ao do Senhor. Você precisa pedir para você. Vamos cantar juntos? Em nome de Jesus. Senhor, essa é a nossa oração nessa tarde, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus que pairava sobre a face do abismo desde o início. O Espírito que conhece o nosso ontem, conhece o nosso hoje, seguramente conhece o nosso amanhã. O Espírito que nos reúne como igreja do Senhor neste lugar. Oh, Pai, como nós precisamos, como nós desejamos ter um coração igual ao Teu, Senhor. Deus, como nós temos a convicção de que mulheres de impacto, mulheres que fazem a diferença dentro dos seus lares, nos seus casamentos, no relacionamento com os filhos, com as amigas, na igreja, no trabalho, Deus, dos grupos sociais, Pai, como mulheres que impactam a sua geração, são parecidas com o Senhor. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda a sermos sal e luz num tempo tão adverso. Nos ajuda a fazermos a diferença, Senhor, para a glória do Teu nome. Pai, porque enquanto nós fazemos a diferença, o Senhor trabalha em nosso favor. Enquanto nós damos testemunho, o Senhor restaura os nossos relacionamentos. Enquanto nós somos fiéis, o Senhor ressuscita aquilo que foi morto. Pai, eu quero clamar pela Tua visitação em cada coração aqui nessa tarde. Deus, eu não os conheço, mas como é bom saber que o Senhor conhece. Que o Senhor sabe, que o Senhor viu, que o Senhor estava lá. Oh Deus, auxilia essa mulher que está orando, pedindo para se parecer mais com o Senhor. Ajuda essa mulher a acabar com esse ponto de esgotamento, a sair do passado, a deixar de viver a vida alheia, a não ter mais o pensamento acelerado. Ajuda essa mulher a sair do marasmo depressivo, a não permanecer no erro, Pai. Devolve a identidade, em nome de Jesus. Pai, para que a vida de cada uma dessas mulheres possa gerar impacto onde o Senhor as tem plantado. Para que a alegria seja delas, mas muito mais para que a glória seja do Senhor. Ó Pai, nos dá a consciência de que o Senhor não nos chamou para sermos populares. O Senhor nos chamou para sermos fiéis. É isso que o Senhor espera de nós nesse tempo. E nos ajuda, Senhor, porque sozinhas nós não conseguimos.
Nós dependemos de Ti, nós dependemos do Teu auxílio, nós dependemos do Teu Espírito, nós dependemos da Tua boa mão. Guarda a vida das Tuas filhas, Senhor. Guarda, Deus, essa igreja, todo o campo, a vida do pastor João Adair, da pastora Kátia. Obrigada pelo testemunho que ouvimos hoje aqui de uma igreja que tem crescido nesse tempo. Que assim continue, Senhor. Que a Asa Sul, que a cidade de Brasília seja impactada pela vida dessa igreja aqui neste lugar, nas congregações, onde quer que elas estejam. Deus, guarda a vida de cada pastora, de cada missionária, de cada líder de mulheres, Pai, de toda a CIB do Campo da Baleia. Pai, que na autoridade do poder do nome de Jesus, que nós sejamos mulheres que façam a diferença nesse tempo. Oh Deus, para que nós possamos impactar positivamente a nossa geração, para que o Teu nome seja glorificado, para que a Tua igreja cresça, para que a Tua igreja cresça, para que o inferno seja saqueado, para que os planos de Satanás sejam frustrados. Deus, para que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja do Senhor. Levanta mulheres no nosso meio, Senhor, impactadas e então aptas a impactar. Eu oro e Te agradeço pelo santo privilégio de meditar mais uma vez na Tua palavra que é eterna. Eu agradeço, Deus, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus.